Ele é Deus. Graça e paz. Pode se assentar. É um motivo de muita alegria. A gente está no segundo dia desta conferência. Eu posso perceber que nós temos mais pessoas nesta noite. O primeiro dia foi bom? Tem alguém comigo? O primeiro dia foi bom? Primeiro dia nós tratamos de algumas coisas concernentes para que o fogo no altar tenha existência. Tratamos sobre isso. Tratamos um pouco sobre o nosso posicionamento no reino. Tratamos também de assuntos concernentes à nossa vida pessoal. Tratamos também algumas coisas concernentes à nossa vida em particular. Tratamos alguns assuntos sobre o reino de Deus, essa manifestação do reino de Deus. E nessa noite não é diferente. Nós vamos continuar tratando alguns assuntos concernentes ao reino, porque o propósito é a ativação para poder queimar. Mas hoje eu quero tratar um pouco sobre a questão do tempo. Vira para o seu irmão e fala: tempo. Fala com força, tempo. Porque ontem também tratamos alguns assuntos concernentes a uma vida bloqueada. Amém ou não amém? Tratamos esses assuntos, vida bloqueada. Vida, na verdade, que não tem alegria. Por que não tem alegria? Então tratamos alguns pilares concernentes à nossa vida interna, que vai refletir na nossa vida externa. Então acredito que todos nós que estávamos aqui ontem não estamos mais bloqueados. Não existe mais bloqueios concernente ao mundo espiritual. Então hoje nós vamos tratar alguns assuntos sobre o tempo. Hoje nós vamos tratar o assunto do Kairos. Vamos tratar algumas coisas concernentes. Kairos, tempo oportuno. Kairos, tempo certo. Certo para quê? Certo para poder agir. Existem muitos nos dias de hoje que ainda não estão ativados porque não conseguiram discernir ao tempo. Mas o Kairos de Deus, ele vem trazer o entendimento, o tempo certo, o tempo oportuno. O pastor aqui já fez uma menção à oração, que temos entendimento que houve uma lacuna no mundo espiritual que foi aberta para que um demônio, na verdade, se levantasse, dizendo que esse demônio, ele domina o tempo, domina a estação, domina essa nação. Mas todos nós sabemos que o tempo, essa nação, é dominada por Jesus Cristo de Nazaré, porque foi Jesus Cristo que morreu pela igreja, foi Jesus que morreu pela tua vida. Então eu quero tratar assunto hoje sobre o tempo. Tratar um pouco sobre isso. Kairos, tempo oportuno. Ontem nós falamos sobre a questão do cabote. Amém ou não amém? Tratamos o cabote de Deus. Agora nós vamos tratar isso. E eu quero que você deixe dois textos abertos. Eu quero que você deixe João capítulo 2. E eu vou pedir a sonoplastia que bote, por favor, pelo menos um período só aqui, que eu vou ler só um versículo. Daniel capítulo 2, se eu não me engano, versículo 20, se eu não me engano. Mas você deixa a sua Bíblia aberta em João capítulo 2. Vou falar aqui muito rápido sobre o meu material, porque já falei ontem. Uma coisa que eu quero falar para os líderes que aqui estão, até para os pastores que aqui estão: sai na frente quem tem conhecimento. A leitura é um dos princípios de todos os filhos. Essas duas literaturas que eu tenho aqui na mão são duas literaturas específicas para quem quer conhecer um pouco mais Cristo, conhecer um pouco mais o reino, conhecer um pouco mais sobre questões de estações, entender um pouco mais o ambiente a qual ela está inserida. Existe muita gente que vive uma crise existencial porque não entende a estação que ele está. É por isso que Deus levanta profeta dentro da casa.
Porque profeta, ele consegue identificar a estação. Por isso que os 5 ministérios, existe o profético, existe o profeta. Porque já entendemos aqui ontem sobre a questão do pai, amém? Identificamos o pai. Mas aí existe o profético, porque o profético, ele vai identificar a estação. O profético vai identificar a potestade que está sobre o local, para que a igreja comece a orar pelo poder da igreja, do sangue de Jesus Cristo, e aí esses demônios batem retirada, ou esses demônios sejam abatidos pela presença, pela glória de Deus, e pelo ofício e o exercício da igreja de Cristo Jesus. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Invista. Sem contar que você vai estar investindo na tua vida, e você vai estar investindo no ministério de um profeta. Quantos aqui tomam Coca-Cola? Quantos aqui comem pizza? Tudo isso faz mal a você. Eu não vim aqui pregar sobre alimentação. Num outro tempo, se assim prover o Senhor, eu venho aqui para pregar sobre alimentação. Pastor, a Bíblia fala disso? Claro que fala. A Bíblia fala de tudo. Na Bíblia eu prego até sobre engenharia, mas eu nunca fiz faculdade. Eu fiz a faculdade do céu, mas eu prego sobre engenharia. A arca você acha que é o quê? O templo você acha que é o quê? Isso é engenharia. Invista na tua vida espiritual. Ao mesmo tempo você vai estar investindo no ministério de um profeta. Um profeta a qual Deus tem levantado para estar fazendo o ID de Cristo. Uma palavra específica, uma palavra direcionada do trono, porque eu sou totalmente dependente do altar de Deus. Então, esses livros, ele vai acrescentar muito na sua casa e na sua vida. Eu tenho aqui esse outro livro, que eu vou falar de vida familiar. A igreja no dia de hoje precisa entender. Pastor, eu estava na Zona Sul, em São Paulo. Uma certa menina de 17 anos de idade veio comprar o meu livro falando de família e casamento. Aí eu vejo adultos não querendo investir na família, no casamento. Não precisa disso aí não. Uma menina, sabe o que o pai dela falou quando ela estava comprando o livro? Para que tu vai comprar isso aí, se você não é casada? Aí eu virei para ele, eu queria falar mais, mas eu virei para ele. Tu sabia que pelo menos 39% da Bíblia foi escrito como orientação para que você não erre? Ele, hã? Eu falei, sua filha um dia vai casar. Então ela já está comprando material para que lá no futuro ela possa exercer o ofício correto dentro do casamento. Ela está se prevenindo. Pelo menos 30% dos relatos bíblicos, do oráculos bíblicos, são relatos para que você não erre. Quem sabia disso? Sai na frente quem tem informação. Por isso que nos dias de hoje existem potestades que estão se levantando no altar, porque potestade é autoridade, tanto das trevas, como também supostamente da luz. Potestades que estão se levantando porque dominam o conhecimento, aí manipula a noiva de Deus. Mas eu tenho a certeza que eu estou diante de um povo que, como o pastor falou, um povo maduro. Estamos dentro dessa palavra profética no meu ministério durante 2 anos, pregando sobre isso. Todos os pastores estão pregando sobre isso. Maturidade cristã. Então, quando terminar, não deixe de estar investindo no meu ministério. Tem Casa Bahia aqui, pastor? Casa Bahia é aquela loja que parcela até a pessoa ir para o caixão. Amém ou não amém? Né? Breno, é isso? Os meus livros também é assim. Vai parcelar, não tem importância não. Eu quero que você invista. Eu quero isso, que você invista. Amém? Botou Daniel? Botou. Tem como botar aqui? Daniel 2. O que, pastor? Bota 21, por favor. Isso. Deixa aí, por favor, grudado só um período. Então, como nós falamos, nós vamos falar um pouco nessa noite sobre estação e sobre o tempo. Hoje eu tenho pouco tempo, então vou correr um pouco, meu tempo hoje é curto. Olha o que está escrito na palavra. Deixa a tua Bíblia aberta em João capítulo 2. Porque é em João capítulo 2 que eu quero discorrer o texto, ou a mensagem dessa noite. Ele muda as épocas. E algumas traduções vão falar estações.
e as estações. Está ali, está aqui embaixo. Destrona o quê? E hoje o quê? Estabelece. Então quer dizer que ele tira e ele coloca. Dá sabedoria ao quê? Aos sábios. Então a sabedoria do sábio não vem do sábio. Pegou? A sabedoria vem de quem? De Deus. Por que que muitos de nós dizemos com as nossas próprias bocas, nos desqualificando? Você lembra da mensagem de ontem? Desqualificar? Por que que muitos de nós dizemos assim: eu não tenho sabedoria, eu não tenho condições de falar igual o pastor que está lá na frente falando? Se na realidade a Bíblia está dizendo que ele dá sabedoria, é ele que levanta, é ele que tira. Olha lá, dá sabedoria e sábio. Então a sabedoria não vem do sábio. Agora, o esforço vem da pessoa. Pegou? Pegou aí, você? O esforço é da pessoa. A sabedoria é de Deus. A sabedoria não é tua. É Ele que coloca a sabedoria dentro de uma pessoa que tem um propósito na caminhada. É Bíblia, tá? E dá o que? Conhecimento. Como o pastor tem conhecimento daquilo que está acontecendo no mundo espiritual? Porque foi o pai do filho, que deu sabedoria. Percebe lá? E aos que sabem discernir. E é isso que eu quero entrar um pouco com vocês. Muito obrigado. É discernir o tempo. É discernir a estação. É discernir o momento. Existem pessoas, como o pastor falou ontem, não vamos colocar uma esperança em algo talvez que a gente possa se decepcionar do homem. Existem pessoas que põem esperança em cima do homem, mas não entende que no momento que o homem está sendo usado, a palavra ela não é para agradar a quem está ouvindo. A palavra ela é simplesmente para vir sobre a igreja com um propósito. Talvez é você que está desalinhado para entender aquilo que foi mencionado. Talvez é você que está desalinhado para entender aquilo que o Pai quer estabelecer sobre a tua vida. Por quê? Porque você não tem o discernimento para entender a palavra do Pai como filho. Por quê? Não tem entendimento para discernir a palavra do Pai como filho? Porque está afastado do Pai, mesmo dentro da casa de paternidade, mas afastado do Pai. Como? Está com o corpo, mas com a percepção do intelecto distante. Eu vou te mostrar isso em João capítulo 2. Porque talvez você já viu falar, tanta gente fala tanto de João capítulo 2. Mas eu vou te mostrar algumas coisas que talvez vai alinhar o teu tempo e vai alinhar o momento que você está. Quando nós falamos de alinhamento de tempo, quando nós falamos de estação, entenda bem que isso não é só vida espiritual. Como é que está o teu casamento? Eu vi o pastor hoje, porque hoje de manhã eu tive uma mentoria com o pastor. O pastor estava me discipulando, me ensinando algumas coisas. Pastor, mas o pastor não é teu pastor. E hoje, por 2 dias eu estou debaixo da mentoria dele. Eu tenho pastor e tenho pastora, mesmo sendo pastor. Mas quando eu entro debaixo de um pastorado, ele é o meu mentor. Isso é coisas espirituais. Eu não estou aqui para ensinar nada do que ele já está ensinando. Eu estou aqui para colaborar durante esses dias. Porque é ele que tem o discernimento para entender o tempo. O que vai acontecer é de Deus me usar de forma diferente dele. Só isso. Mas eu vou falar de uma forma diferente, mas tudo aquilo que ele, como pai, já está falando, porque a paternidade sobre este lugar vem dele. Então ele é meu pastor. Então durante essa manhã, ele me fez uma mentoria, ele me pastoreou, me aconselhou, na conversa me aconselhou. Sabe por quê? Porque tem discernimento. O que era para a minha vida eu estava pegando. Quando ele falava da família, quando ele falava da esposa, quando ele falava dos filhos, quando ele falava da filha, como na verdade o sorriso, o rosto dele se enobrece quando ele fala dos filhos e fala da esposa. Quando nós falamos de estação, falamos de alinhamento, até nessa área o céu quer alinhar a tua vida e alinhar a tua casa.
Porque talvez tu está dando glória na igreja. Talvez tua vida profissional está bem sucedida. Mas talvez a tua vida, do que se diz respeito ao casamento, à vida conjugal, está um fracasso. Mas aí talvez a tua esposa, ou talvez o teu marido, ou talvez os teus filhos não têm liberdade para poder falar aquilo que realmente está no coração deles. Por quê? Porque existem famílias que só pode mencionar a verdade, a estação a qual está vivendo. Por quê? Porque pode existir o mesmo ambiente, vivendo com duas estações. Eu vou mostrar isso em João capítulo 2. Apesar que ontem falamos isso, sobre estações diferentes, mesma família com divisão. Será que a tua casa tem liberdade para poder mencionar qual o tempo que ela está vivendo, o que ela está sentindo? Que talvez você pode estar com alegria na tua casa, mas a tua mulher sofrendo. Talvez você pode estar com alegria na tua casa, mas os teus filhos sofrendo. Por quê? Pode estar o mesmo ambiente, mas com estações diferentes. Pastor, prove isso na Bíblia. Vou começar a provar agora. João capítulo 2, do versículo 11. Eu vou ler aqui porque todos já conhecem esse texto. Jesus iniciou assim os seus sinais no Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Quer dizer, manifestou a sua presença, manifestou o seu ministério. E aí vai dizendo, e os seus discípulos creram nele. Porque quando nós lemos isso, entendemos dentro da leitura, isso aí é interpretação, português, que eles começaram a acreditar no ministério de Jesus nesse momento, porque viram o sinal. Minha pastora, profeta dessa casa, existem pessoas que estão dentro da igreja, mas não acreditam realmente que foi Jesus que morreu pela vida dele, ou morreu para a igreja. Por quê? Porque existem coisas que ela tem pedido, e áreas que ela tem pedido, Jesus ainda não operou com milagre, e com glória e com poder. Então, ela não consegue discernir de um Deus grandioso que todo mundo fala, que todo mundo canta. Quer provar isso? Quando nós estávamos no momento do louvor, existiam pessoas que adoram e existem pessoas que ficam estático. Amém ou não amém? Por que fica estático? Fica estático porque talvez não tem nada para poder agradecer a Ele. Mas pastor, cada um adora de uma forma, eu sei. Mas acontece que nós somos filhos. E todo filho corre quando na realidade o Pai está se manifestando. Isso é questão de discernimento e questão de entendimento. Porque quando eu não manifesto nada, eu quero dizer o seguinte, eu não confio nele. Mas pastor, tu está indo muito profundo. É porque eu não tenho tempo para ir muito mais profundo ainda. É isso aí. Porque na verdade há alguns que vão verbalizar com a voz e há outros que vão verbalizar com o gesto. Existem pessoas que vão verbalizar com o olhar. Não estou gostando. Só olhar você vê. E agora imagine Jesus que conhece por dentro. Quando nós olhamos para esse contexto do texto, aqui Jesus vai manifestar a sua presença, vai manifestar o seu poder como Deus. Porque ele já estava manifestado como homem, 100% homem, 100% Deus. Mas como homem, ele já estava manifestado porque era uma pessoa. Pastor, prova isso dentro do texto, que ele era homem. Ele estava numa festa, e nessa festa se alegrando. Homem. Será que tem alegria no teu coração nessa noite para você se alegrar com Deus que se manifesta sobre esse local? Mas como Deus, ele vai se manifestar, meu pastor, mais à frente. A mãe de Jesus está dentro do cenário bíblico. Percebe que dentro desse contexto que nós estamos falando, Jesus foi convidado. A mãe de Jesus não foi convidada. Por que a mãe de Jesus não foi convidada? Porque segundo os historiadores e a história, a mãe de Jesus, ela era amiga íntima daquela casa e amiga íntima da família. Pastor, prova isso, porque eu nunca vi ninguém falando isso. Primeiro ponto, a mãe de Jesus estava dentro da festa e a Bíblia não vai mencionar que a mãe de Jesus era convidada. A Bíblia vai dizer que convidaram Jesus e seus o quê? Amigos ou discípulos. Tem pessoas que falam discípulo, mas na verdade quando nós vamos dentro da contextualização do hebraico,
a Bíblia vai mencionar que aqueles que estavam junto com Jesus eram amigos de Jesus, porque discípulo é amigo. Discípulo é amigo. Todo filho espiritual ou filho carnal, ele é amigo da casa a qual ele foi gerado. A Bíblia vai mencionar discípulo, mas o que o texto bíblico quer dizer na realidade, que eles eram amigos de Jesus. Mas quando nós falamos de amizade, aí quando vamos para o campo humano, aí começa a complicar. Por quê? Porque muitas das vezes no campo humano, amigo não respeita amigo. Aí por isso que o texto bíblico teve que colocar discípulo. Porque discípulo, ele está no nível abaixo. Discípulo não está no nível do mestre. Se colocasse amigo, como das vezes a gente trata nossos pastores como amigo, né? Eu trato o meu pastor como um senhor, e meu pastor me dá liberdade. Até nos dias de hoje, vou fazer 50 anos. Eu dou bênção à minha mãe, bênção ao meu tio, que eu vejo de vez em quando, pastor, mas eu dou bênção. Porque eu entendo que eu não sou amiguinho dele, não. Posso ser amigo no coração, mas eu tenho que respeitar. Quando eu vejo anciões, cabeças brancas dentro da igreja, como eu me alegro. Porque são pessoas que têm experiência. E como os jovens dos dias de hoje não querem ser mais amigos dessas pessoas que têm experiência de vida. Jesus aqui estava no ambiente de amigos, porque ele foi convidado para uma festa. Sabe aquele momento que na nossa vida a gente não é convidado para uma festa e a gente fica aborrecido? Porque talvez para aquele ambiente nós não somos amigos, não somos bem-vindos. E por isso que eu estou falando de estação. Você tem que entender o momento que você está dentro do percorrer da sua vida. Estação. Ontem, esse meu irmão que está aí de camisa, é verde, né? É verde, né? É verde, né? Ele estava de uma forma ali ontem. Hoje, ele já está numa outra estação. Quem estava aqui ontem, quem percebeu isso? Se lembra de Daniel, discernir? Você tem que estar com essa percepção, tanto espiritual, como uma percepção psicológica. Porque nem sempre dentro do ambiente tu vai usar a percepção espiritual, porque ainda estamos na terra, ainda somos pó, somos carne, mesmo o Ruach Kadosh estando dentro de nós, que é o fôlego da eternidade, mas todos nós fomos gerados da terra. Então tem momentos que você vai ter que usar a psicologia humana, contato. Então ontem ele estava numa estação, hoje já está numa outra estação, mas eu tenho a certeza que ativados para queimar, ele agora vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar, vai queimar. Ele não vai sair mais dessa estação. Baterista, que ele bate e dá pra... Eu gosto do negócio da batera, né? Ele está diferente. Ele está diferente. Existem pessoas aqui que devem decorrer. Existem pessoas aqui que vão passar por uma outra estação. Vão passar por uma outra estação. Então aqui Jesus é convidado para a festa. Mas nós temos que entender que Maria, sua mãe, ela fazia parte desse ambiente. Pastor, como o senhor pode provar que ela era amiga desse ambiente? A Bíblia vai dizer que o que acaba dentro dessa festa? O vinho. O que significa quando a Bíblia menciona sobre vinho? Alegria. A mãe de Jesus vem com uma sentença sobre aquele local. Por quê? Faltava discernimento sobre a vida dela. Pastor, prova isso na Bíblia. A Bíblia vai dizer que a mãe de Jesus diz o quê? Acabou o vinho. E ela vai sobre Jesus falar com Jesus o quê? Trocando em miúdos, que ele teria agora que transformar o quê? O vinho sobre aquele local, porque o vinho tinha se acabado. Ela vai, como mãe, chegar diante de um filho que é Deus, mas também é homem. E ali ele intima esse filho
para que houvesse a transformação da água em vinho. Todos nós sabemos que quando nós falamos de Jesus, o primeiro sinal, o primeiro milagre que é mencionado na Bíblia é em João capítulo 2. Mas segundo os historiadores, não a Bíblia dizendo, bem claro e gravado aqui, segundo os historiadores, a mãe de Jesus vai diante de Jesus falar com ele que o vinho tinha se acabado e não havia vinho mais no ambiente. Ela está falando, não havia mais alegria na casa. Então, quando ela diz que ela está intimando Jesus, que Jesus se pronunciasse como Deus naquele momento. E quando Jesus diz para ela, mulher, o que eu tenho contigo, Jesus estava querendo dizer o seguinte, no original: o que eu tenho a ver com esse momento a qual essa casa está vivendo? Entendemos ontem que falamos também de posicionamento, e vamos falar um pouco mais sobre posicionamento, porque discernimento vem entendimento de posicionamento. A estação, porque a estação, eu estou falando de tempo apropriado. Por quê? Porque a palavra kabod, a palavra kairos, ela quer dizer tempo oportuno. Percebe que é tempo oportuno. É você que tem que saber o discernimento e o entendimento, se é para você esperar ou é para você agir. Oportuno. Dentro da vida profissional, o momento oportuno é quando a promoção vem, ou quando na verdade eu entendo que eu tenho que investir na minha vida profissional para que quando a promoção vir eu esteja preparado. É igual ao ministério. Tem pessoas que querem subir no ministério. Se o culto começa às 7 horas, a pessoa chega às 9 horas. Qual é o momento oportuno? O momento oportuno é ele se lançar diante da obra, mesmo sem ele estar vivendo. Por quê? Porque a unção, ela vem depois do ofício. A unção não vem para que você exerça o ofício. O ofício vem antes do óleo ou da unção ser manifestada sobre a tua vida. Quando eu fui retirado para o pastoreio e fiquei em observação 1 ano dentro da igreja a qual já servia, eu já exercia muitas coisas do ofício pastoral. Uma das coisas que eu não fazia, até porque dentro do contexto da minha igreja, que eu não fazia, era da bênção apostólica. Mas outras coisas já fazia gabinete. Eu já exerci o ofício antes de receber a unção. Porque a unção, ela só vem testificar, ela só vem, na verdade, te revestir para te levar para um outro nível de batalha no mundo espiritual. Existem pessoas recebendo a unção, mas a pessoa ainda como filho. Se lembra do discípulo? Não está preparada. Por que não está preparada? Porque não se preparou no momento oportuno. Kairos fala de momento oportuno. É você que tem que entender a estação. Me lembro muito bem, há 7 anos atrás, quando um certo homem de Deus falou: toda porta da parte de Deus que se abrir para você, você entra. Ele estava falando de curso, ele estava falando de preparo. Ele estava falando que eu tinha que amolar a minha espada. Livro era um. Todo livro que era de Jesus eu comprava. Não queria nem saber ler nada não. Eu queria. Tinha que me preparar. Eu tenho muito livro. E já dei muito livro. Porque eu tinha que me preparar. A mãe de Jesus estava na festa. Ela chega para ele. O vinho acabou. Ela está falando o seguinte: que agora havia uma estação de alegria. E agora ela está falando o seguinte: o vinho acabou. Então a estação que havia de alegria, agora não há mais a estação de alegria. Por quê? Porque a falta da alegria vai me mencionar a escuridão. E a Bíblia vai mencionar em Eclesiastes, se não me falha a memória, que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz o quê? Esperança. Como eu vou trazer ao meu coração aquilo que me traz esperança
com ausência de alegria. Quem não tem alegria no seu coração é uma pessoa igual um cadáver ambulante. Como esse casamento, essa festa, ela iria continuar tendo festa se a alegria for embora? E para um judeu, vinho menciona coisa muito profunda. Não é só a alegria de você abrir um sorriso. Quando fala de alegria, nós estamos falando de prazer de querer viver. É prazer de querer viver. Quantos são nos dias de hoje que não compreende a estação, não tem mais prazer de querer viver? Quando acorda na segunda-feira, menciona o seguinte: mais um dia de trabalho. Se esquece que um milagre aconteceu. Qual o milagre? O milagre da vida. Quantos naquele momento estão sendo mortos ou estão sendo enterrados? Quando nós mencionamos a palavra alegria, nós estamos falando de uma pessoa que tem a felicidade de querer viver, a felicidade de querer continuar. Ela agradece e louva o Senhor. Ele agradece e louva o Senhor por todos os feitos a qual o Senhor tem feito, a qual o Senhor tem dado. Então nessa noite eu estou pregando para uma igreja que acredita, que confia, que louva o Senhor por todos os conceitos, por tudo aquilo que Ele tem feito. Tem uma igreja que se alegra, tem uma igreja que traz a menção da alegria, e tem uma igreja que traz a menção da plenitude de Deus. Aqui, segundo os estudiosos, diz ele, não a Bíblia, eles, não a Bíblia, que a mãe de Jesus já tinha visto Jesus fazer alguns milagres. Por isso que ela chega nesse momento e fala com ele de uma forma íntima, mas ela não discerne tempo. Por isso que tu tem que discernir tempo. Sabe aquele momento da nossa vida que a gente fala as coisas no momento que não é oportuno? Deveria calar a boca? Ou deveria ficar quieto? Ou deveria sair do ambiente? Aí a gente dá bola fora, como o carioca diz, bola fora porque sou carioca. A mãe de Jesus aqui vai dizer para ela. A mãe de Jesus vai dizer para ela: o que eu tenho a ver com isso? Aí aqui Deus fala comigo: por que o vinho acabou? Será que foi uma administração errada? Ou será que deram 200 convites e nos convites entraram sem penetra? Não botaram ninguém na porta para poder checar os convites? Porque alguma coisa houve no decorrer dessa organização dessa festa. Percebe quando nós falamos de estação? Existem coisas na nossa vida financeira, na nossa vida emocional, que dá errada no percurso. Por que dá errada no percurso? Porque se eu ganho R$1.000, eu estou gastando R$2.000. E o pastor me falou hoje que ele trabalha com contabilidade. E aí, quando pessoas assim que trabalham com contabilidade, que trabalham com números, são pessoas que o lado esquerdo da mente é o que mais funciona. Porque são pessoas detalhistas. Mas isso é uma outra mensagem, uma outra, para falar sobre lado esquerdo da mente e lado direito da mente. Falar sobre o subconsciente. Aí por isso que talvez você como esposa não entende o seu marido, que ele gosta das coisas de branco com branco, azul com azul, verde com verde. Aí não tem aquele negócio do bico da toalha? O bico da toalha tem que estar bico com bico. Porque você não sabe que a mente do lado esquerdo dele funciona mais do que o direito. Mas isso aí é uma outra mensagem. Para te explicar por que existem problemáticas que acontecem dentro da tua casa e você não tem entendimento para entender. Por que não tem? Se lembra de Daniel? Você não consegue discernir o tempo ou discernir a estação. E cuidados aqueles que vão casar. Deus está falando. Estou falando de estação, de tempo. Tempo oportuno, kairos. Existem famílias que não existe mais alegria porque um não compreende o outro. Ela estava dentro do ambiente, se fazia parte daquele local. Jesus era convidado,
ela vai intimar Jesus, que Jesus naquele momento se manifestasse como Deus, mas não era chegada ainda o tempo. Por quê? Porque ele era filho e existia um pai. João, quando vem na sua narrativa do texto, João vem apresentando Jesus como pai, ele sendo o quê? João também vem apresentar a Jesus como o Cordeiro. João capítulo 1, versículo 29. Como a porta, João 10, 7. Como a luz, João 8, 12. Como também o pão da vida, João 8, 12. Por que ele fala pão da vida? Porque ele está falando que a provisão para as tuas necessidades, nessa noite, ela vai descer, ela vai estabelecer, ela vai estar sobre a tua vida. Quando João vai narrar o Evangelho de João, porque o Evangelho de João, ele é universal, ele era para todos aqueles que ouviam. Diferente de Mateus, porque Mateus escreve para os judeus. Diferente de Marco, porque Marco escreve para os romanos. Diferente de Lucas, mesmo sendo livros sinóticos, mas são livros com concepção e direcionamento de forma diferente. Lucas, ele na verdade era um médico, um doutor, uma pessoa letrada. Então automaticamente ele vai escrever aos gregos, aos sábios. Mas João não. João vem com uma narrativa, por quê? Porque no final da sua carreira, João está parecido igual a Jesus. E Jesus, a palavra de Jesus, ela é pregada para todos, porque Jesus não faz diferença de ninguém. Jesus vira para ela e fala para ela: o que eu tenho a ver com esse momento? Trocando em miúdos, trazendo para a nossa linguagem, Jesus estava falando para ela o seguinte: você não compreende o tempo, você não compreende o momento. O que falta nos dias de hoje, a igreja de Cristo Jesus, para ativar, para a gente poder queimar, é a gente compreender e entender o momento a qual está vivendo. Estava falando com o pastor que eu fiquei quase 3 meses numa cama, sem andar. Andava com o auxílio de outras pessoas. Nem pegar o sabonete no chão eu pegava. No meu livro, Casamento Nasceu no Céu, porque eu falo de famílias, eu vou falar quando um profeta é gerado. Porque existe um momento oportuno para o profeta ser gerado. Porque o profeta vai ser gerado, muitas das vezes, dentro das dificuldades ou imperezas da vida. O vinho acaba, mas Jesus, na realidade, ele estava naquela festa porque ele já sabia que naquela festa o vinho iria acabar. Ele já sabia que a ausência de alegria ia se estabelecer sobre aquele local, sobre aquela casa. Então, me subentende que o processo não pode jamais parar o movimento da minha vida. Eu não posso paralisar pelas problemáticas da vida a qual estou vivendo. Então, talvez é utopia certos louvores que eu menciono ou certos louvores que eu canto. Como é que é? Ele é Deus. Como é que é? Me ajuda aí, me ajuda. É verdade isso? Discernir na estação. A estação de porta aberta, a estação de porta fechada. É verdade que ele continua sendo Deus? Você vai ser ativado e viver ativado quando você discernir o momento que você está vivendo. Porque ele continua sendo Deus de porta aberta e porta fechada. Ele é Deus. Eu com 8 parafusos, com 6 molas, com uma haste toda amarrada daqui a aqui, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus de limitações que eu tenho na minha saúde. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus quando a medicina da terra dizia que eu teria que ficar na cadeira de roda. E quando eu estou no altar do Senhor, eu dou pulos, eu corro, discernindo o tempo.
Porque o tempo apropriado da terra dizia que eu tinha que estar na cadeira de roda. Mas o tempo apropriado do céu dizia o seguinte: eu só vou te marcar para eu não te perder. Eu só vou te marcar para eu não te perder. O que eu tenho a ver com isso? Ela não compreendia, porque ela estava envolvida com aquele ambiente. Ela não era convidada. Pastor, prova isso que ela não era convidada. Primeiro, que na Bíblia não vai mencionar o convite. E segundo, que quando o vinho acaba, a tristeza entra naquele ambiente, ela vai logo diante de Jesus, ao seu filho, e dizer para ele: acabou. Quer dizer, ela toma a frente do momento daquela festa. E para tomar a frente, devido a uma problemática que está acontecendo, tem que ser o quê? Íntimo do ambiente. Agora, por que essa mulher faz isso? Essa mulher faz isso, a mãe de Jesus, porque ela tem compreensão daquilo que poderia ser gerado dentro do templo lar dos judeus. Pastor, como assim? Dentro da cultura judaica, quando uma festa é estabelecida, a festa no mínimo tem duração de 7 dias. Aí está porque crente gosta de comer. Porque uma festa judaica era no mínimo 7 dias. Aí você tem a compreensão porque crente gosta de comer e beber. Isso já vem na tela da Bíblia. Sendo que se uma festa não durasse 7 dias, segundo a cultura judaica, principalmente um casamento, o pai da noiva, ele receberia uma multa. Porque a festa, ela teria que ter uma administração correta. Existe muita gente na casa do pai não fazendo mais as coisas corretas para poder agradar o pai da casa. Faz as coisas de qualquer forma, entrega uma oferta de qualquer forma, dá um culto para Deus de qualquer forma, não tem mais devoção diante do pai da casa. Aquela festa foi organizada de uma forma que não era correta. Porque muitos filhos dos dias de hoje, na casa de paternidade, estão, na verdade, se relacionando com o pai como amigo, não se relacionando com ele como rei, como Senhor, se relaciona como amigo. Eu tenho uma mensagem que eu prego: conforme você visualiza Deus, é como Deus vai se manifestar para você. Então ela sabia que dentro do costume judaico, se aquela festa não tivesse vinho ou comida para 7 dias, ele seria multado com uma multa grandiosa. Então ela sai na frente para poder resolver os problemas. Só que, meu tecladista, ela vai resolver problemas da terra, porque ela estava preocupada com a multa. Ela estava preocupada com a multa que o marido receberia, que o seu amigo receberia. Ela não estava preocupada com a história daquele casamento, com a história de vida daquele casal. Por isso que Jesus vira para ela e fala: o que eu tenho a ver com isso? Porque tem coisas, humanamente dizendo, que as atitudes são nossas. A atitude é minha e sua. Não cabe Jesus. O que cabe Jesus fazer, ele já fez há 2000 anos atrás. Existem coisas que são posicionamento nosso. É isso que Jesus está querendo dizer para ela. Mas como ele é Deus, porque a sua graça e a sua misericórdia, ela na verdade se estende sobre as nossas vidas. Jesus vai mudar a estação do ambiente. Nessa noite, Jesus quer mudar a estação da tua vida. Jesus quer mudar. Se há cativeiro, Jesus quer botar você agora em bonança. Se há gigante, Jesus agora quer abater esse gigante. Se há muralha, Jesus agora quer abater essa muralha. Por quê? Porque ele vai ativar para você queimar. Quando diz queimar, é que quer dizer que a alegria sobre a tua vida, ela vai ser plena para a honra e para a glória do nome de Jesus. Já está acabando meu tempo e eu nem entrei ainda na mensagem. Ali
agora eu vou correr para pelo menos chegar aí um pouquinho mais. Ali agora Jesus toma frente, porque ele é misericordioso. E ele sabia e compreendia, discernia a estação e discernia o tempo. Como pode um casamento, como pode uma vida espiritual, como pode uma vida psicológica, como pode uma vida profissional, ela existir existência se não houver estímulo. E o estímulo é a alegria. Porque é a vontade de você estar sobre aquele local. Não existe esse negócio que o amor acabou dentro da vida conjugal. É porque tem que estar na chama. Como pode eu amar e depois desamar? Se talvez o amor acabou dentro da minha concepção, é porque na trajetória onde havia amor, o desrespeito entrou. Entrou a falsidade. Entrou, na verdade, a transparência. Então aí, valores éticos e espirituais no seio do casamento ou no seio de uma vida cristã foram quebrados. Por isso que muitos se afastam da casa de paternidade. Então Jesus vai entrar no cenário porque ele entende que as pessoas que estavam sobre aquele ambiente ainda não tinham discernimento para entender o tempo e entender a estação, entender o momento a qual estava vivendo. E a misericórdia dele faz isso. Por isso que a misericórdia de Jesus, ela nos constrange. Jesus vai para os serviçais. Vou correr, tinha algumas coisinhas, mas vamos correr. Só que todo milagre, vira para o seu irmão e fala, todo milagre vai depender de uma atitude do filho. Existiam alguns momentos dentro da história que Jesus quebrou esse princípio. Se lembra lá do homem do tanque de Betesda? Ele não se movimentou, ele não fez nada. Jesus falou para ele assim, está curado. Ele nem acreditava em Jesus. Mas aí são casos específicos, porque ele é pai e ele sabe o que faz. E não tem como discutir isso. Quando a gente chegar na glória, a gente pergunta, por que eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, e o cara não fez nada? Isso é com ele, isso não é comigo. Isso não cabe o pregador para falar. Porque não, daqui a pouco até nó na minha cabeça vai dar. Porque isso é graça. Mérito não? Mérito não? Mérito não? E acabou. Ele é pai e sabe o que o filho necessita e precisa, e acabou. Aqui ele entende que ele precisava agir. Porque senão, um casamento, não só o casamento, todos que estavam no ambiente ficariam tristes. E a tristeza, quando entra no seio de nossas vidas, aí dá lugar para quê? Para a escuridão. Porque a escuridão é ausência de luz. A ausência de luz é ausência de alegria. Por quê? Porque a alegria, ela vai andar junto com a fé. A alegria vai já junto com a perseverança. Quem está alegre está no fervor de Deus. Quem está alegre está convicto que o Pai se revela para o Filho. Quem está alegre, quem está feliz, está convicto que existe um Deus se manifesta na casa para o Filho e tem prazer para abençoar o Filho. Só que Jesus vai mostrar a eles que ele iria se sacrificar e já ensinaria aquele ambiente sacrificar. Porque aqui Jesus está começando o seu ministério. Ele só ia morrer mais à frente, mas ele já vai ensinar o ambiente a se sacrificar. Pastor, prova isso na Bíblia. As talhas estavam onde? Dentro ou fora? Alô, tem alguém comigo? As talhas estavam dentro da festa ou fora da festa? Fora da festa. Porque as talhas estavam onde? Na entrada da festa.
por que as talhas estavam na entrada da festa? Porque as talhas ficavam em festa e também em templos. Porque segundo o costume e o hábito dos judeus, eles teriam que se banhar para entrar dentro do tabernáculo, entrar dentro da casa, ou também entrar dentro das festas. Por quê? Porque eles se achavam superior às outras pessoas. Lavavam seus rostos, lavavam suas mãos e lavavam seus pés de poeira. E entravam dentro do ambiente se achando superior. Olha o texto. O texto vai dizer que a água era dos judeus, propriedade particular. A água não era de comum acordo de todos que estavam no ambiente. Jesus vai quebrar isso, porque Jesus abate o soberbo. Jesus gosta de igualdade diante de todos, porque todos são filhos. Pastor, prova isso na Bíblia. Ele manda os serviçais trazer a talha do lado de fora para o lado de dentro. Percebe que quando nós falamos de uma caminhada com Cristo, tem que haver esforço. Porque o milagre para acontecer dentro da casa, eles tiveram que colaborar com o milagre. Você como filho tem que colaborar com o ambiente a qual você está inserido. Tu tem que colaborar com a casa onde você está inserido. Você tem que colaborar com o ambiente profissional a qual você está inserido. Se você estiver na condução pública, você tem que colaborar com o ambiente público a qual você está. Traz as talhas. Jesus agora transforma a água em vinho. Agora a estação muda, pastor. Porque tinha ausência de alegria, uma estação de escuridão, uma estação de perca, uma estação de abandono, uma estação talvez da gente imaginar, será que vai, será que não vai, será que vai acontecer, será que não, será que a porta vai se abrir, será que eu vou ser curado? Estação de escuridão, ausência de luz. Agora Jesus transforma a água em vinho. E ele diz o seguinte: encher as o quê? As talhas. Encher até em cima. Jesus não poderia transformar a água em vinho do jeito que estava? Por que ele manda encher? Porque Jesus sabe da necessidade daquilo que você precisa. Ele nunca vai te dar conforme você pede. Ele sempre vai te dar além. Porque como filho, ele tem prazer em te dar além. Já aconteceu isso com você? Tu pedir algo e Jesus se revelar além? Por quê? Porque muitas das vezes, se lembra de desqualificar, a gente não se acha com o direito de receber tudo aquilo que ele tem nos dado. Mas acontece que ele é filho, acontece que ele é pai e nós somos filhos. Então ele tem prazer. Então ele diz: enche a talha até as bocas. Por quê? Ele vai confundir o ambiente. E mais à frente vocês vão perceber que o próprio mestre de sala, ele entra em parafuso. Porque era hábito dar um vinho de qualidade, e depois que eles na verdade já tivessem tarde da noite, todo mundo dançando, todo mundo alegre, desse um vinho de qualquer qualidade. Mas o vinho bom no início, e agora Jesus transforma também vinho bom. Aquele ambiente foi vinho bom no início, vinho bom no meio e vinho de qualidade também no final. É assim que Jesus vai fazer na tua casa. É assim que Jesus vai fazer na tua vida. Jesus vai te dar uma qualidade de vida de excelência. Excelência no início, excelência no meio e excelência no final. Pastor, prova excelência no final. Todos nós vamos morar com o Pai. Então é excelência no final. Agora ele enche. Enche. Olha que coisa interessante. Está no texto. Quando a água é transformada em vinho, Jesus não vai transformar a água em vinho no meio da festa. Jesus vai transformar a água em vinho só com os serviçais e os discípulos reunidos. Está no texto, porque ninguém percebe isso. Por que não percebe? Porque não consegue discernir o tempo. Por quê? Porque o milagre nunca vai ser para que você possa contar ou viver ele do lado de fora da casa. Em primeiro lugar, o benefício do milagre tem que ser para dentro da tua casa.
tanto para a sua casa como família, como para a sua casa de paternidade. O milagre, ele vai ser executado com os discípulos vindo. Por isso que do versículo 11, quando eles veem o milagre, agora eles começam a acreditar em quê? Não é em Jesus não. Eles começam a acreditar no profeta Isaías, quando mencionava que ele viria. Não é nele não. É porque na verdade os profetas no passado já estavam dizendo que o Cordeiro estava vindo. Então quando eles veem o Cordeiro se manifestando com milagre, aí eles falam assim, é ele. É ele. Se lembra de João do capítulo 3? Quando na verdade João Batista vai batizar ele, aí a pomba vem e desce, a luz vem e desce, quer dizer, a alegria desce. No ambiente normal de batismo, ali a graça vem, a pomba vem, a alegria vem. Aonde havia morte, começa a haver alegria. Aonde havia pecado, agora é lugar de gerar vida. O Espírito de Deus, ele está aqui nessa noite para te ativar e fazer você queimar. Aí, eles agora vê na frente deles, pastor, que loucura isso. Dá para vocês imaginar, discernir o tempo, discernir a época. Você tem que discernir o tempo que você está vivendo, o momento que você está vivendo. Para de reclamar. Para, na verdade, de falar coisas a qual você não deveria falar. Percebe que ele vai para um ambiente a qual ele se sente confortável para o milagre acontecer. Por quê, pastor? Ele vai para um ambiente favorável para que a água vire em vinho. Por quê? Vira para o seu irmão e pergunta ele, por quê? Porque o ambiente não poderia ser de incredulidade. Os discípulos ficavam ali, unidos na mesma fé, unidos no mesmo propósito. Ambiente de incredulidade atrapalha o agir de Deus. Aí agora o milagre acontece. Eu fechar a Bíblia, porque senão vem. Aleluia, aleluia. Tem que fechar a Bíblia. Tem que me afastar da Bíblia, porque se deixar aberta, vai vindo. Agora me veio aqui Abacuque, me veio Amós aqui na mente, mas deixa para outro dia. O que tem Amós com esse momento? Agora está me vindo Naum. Meu Deus. A água é transformada. O ambiente agora é um ambiente favorável, porque os discípulos estão. A graça também, pastora, vai entrar no ambiente até pelas pessoas que estão ao redor. Por quê, pastor? Prova na Bíblia. Quem foi buscar as talhas? Não foi os discípulos, foram os serviçais. Quando agora o milagre executa, Jesus bota os serviçais aonde? No bolo dos discípulos. Para que eles também possam agora, na realidade, acreditar em Cristo. Não foi só os discípulos. Percebe que quando nós falamos de ativar e deixar queimar, você vai ser um ganhador de almas. Deus vai te enviar. Porque existem cadeiras aqui que ainda falta ter pessoas. Então o ambiente favorável para o milagre, você vai deixar pessoas que ainda não conhecem a Cristo entrar para um lugar de fé. Mas você tem que entender e compreender a estação para o milagre acontecer no tempo favorável e apropriado, para que os filhos se manifestem para a glória dele ser estabelecida. Agora acontece o milagre. Agora a água volta para o local, agora é vinho. Aí a estação agora é a estação de alegria. Restabelece todo o ambiente. Ativados para queimar. Essa é a estação que nós temos que viver. Essa chama queimando. A chama, ela está indiferente da idade. As chamas, ela está indiferente da problemática que você possa estar vivendo. Porque eu fiquei num período, 2 meses e meio numa cama. Mas foi o período que Deus me parou para poder me ensinar algumas coisas. Porque virou modismo, principalmente para pastores e líderes. Não tenho tempo, estou na correria. Aí o pai só fica olhando, caramba, não tem nem tempo para mim.
Ele está no automático falando de mim. Não tem mais comunhão comigo. Amém, pastor? Vive na correria. Mas sabe o que Deus fez comigo? Ah, é? Tá. Olha o Espírito Santo no banheiro quando meu filho me levava. Pega o sabonete. Aí eu olhava para o sabonete igual bobão. Israel! Israel! Aí o anjo tampava o ouvido do meu filho. Porque quando ele vinha, ele, pai, tu não tomou banho ainda não? O sabonete caiu no chão. Aí ele, pai, qual é, pai? Pega o sabonete. Papai não consegue. Olha o Espírito Santo, tá vendo? Para que adianta a tua agitação? Quem entende a estação não anda na agitação. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ser preguiçoso, ser irresponsável, mas nós temos que andar conforme a nuvem, conforme a estação. Nós temos que discernir a estação, discernir o ambiente. O ambiente era de tristeza, mas Jesus estava no ambiente. Jesus está na tua vida. Jesus está na tua casa. Jesus está na tua igreja. Jesus está na tua história. Pastor, prova isso na Bíblia. João disse: antes da fundação do mundo, Ele já estava. Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. Jesus está no meio. Antes da formação do cosmos, antes da formação do universo, Ele já estava sustentando tudo sobre as mãos. Como Ele perdeu o controle da tua vida? Jesus vai falar isso. Antes da fundação do mundo, você já existia. Pastor, agora tu falou heresia. Prova isso. Meu Deus. Nós saímos de quem? Gênesis 1, 26. Eu acho que eu falei sobre isso aqui. Façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança. Só que o homem só vai existir, homem e mulher, a partir de Gênesis capítulo 2, 7, 8 e 9. Como o texto bíblico em Gênesis capítulo 1, versículo 26 fala: façamos a imagem e semelhança. Como? Então se subentende, porque aqui é uma igreja que acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, se acredita que a raça humana, porque façamos a humanidade. Humanidade é o quê? Agrupamento de pessoas. Aonde foi gerado? No coração do Pai. Se a gente já estava com o Pai antes da gente existir materializado na terra, então a gente já estava no coração dele para existir quando ele estava na fundação. É discernir, entendendo e discernir o tempo. É tentando entender e compreender quem? A casa de paternidade. Porque quando nós casamos, já casamos com o intuito de querer o quê? À frente? Me ajuda? Hã? Filhos. Deus, ainda o tempo determinado para o Senhor, Deus trará um novo tempo sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, porque você será mãe de filhos. Deus
vai colocar sobre a tua entranha uma criança, para que um tempo apropriado de alegria seja estabelecido sobre a casa de vocês. Por quê? Porque houve tempo de escuridão, houve tempo de choro, houve tempo de ausência de alegria, mas Deus vai estabelecer um tempo novo. Por quê? Porque Deus está gerando crescimento, Deus está gerando amadurecimento. Então Ele precisa vir com um filho para levar vocês para uma nova estação. Mas esse propósito, quando casa já tem, mas antes do filho existir. É porque o propósito, ele vem antes da existência. Uau! Uau! O propósito vem antes, querido. O grande lance é que você não compreende estação. Porque não compreender estação, não consegue discernir tempo, não consegue discernir palavra. Qual palavra? Logos. Qual palavra? Rema. A rema, o logos, que é a palavra escrita, aí que não compreende mesmo. Aí como é que vai compreender a palavra, a rema, que é a palavra revelada? Uau! Aí a filha, Deus direciona, estação, tempo. Antes de vocês ter, ela já existia no coração de Deus, porque Deus já sabia que viria com cachos, seria uma menina linda, já sabia. Aí Jesus diz, porque está no coração do pai, vai ser do altar. Aí a mãe diz, do altar não pode, porque do altar vai sofrer. Aí a mãe diz, vai ser médica, vai ser professora. Aí o pai diz, a estação diz, quero no altar. Porque que sacrifício? Sacrifício eu já fiz. Agora simplesmente ela só vai ter propósito, responsabilidade. Mas a mãe identifica que na realidade ela tem que ser médica, ela tem que ser engenheira. Por quê? Porque a mãe não compreende estação. Deus está falando contigo. Não quer que sofra. Mas quando compreende a estação, antes do encargo acontecer, como mãe e como pai, como autoridade sobre. Por quê? Porque o céu não quebra princípios sobre a terra. Aí o que é que a mãe faz? Já vai preparando, desde pequena. Porque Moisés foi preparado desde pequeno. Ou vocês já acham que ele foi para a mão de uma egípcia, de uma deusa à toa? Porque o preparo acontece, o propósito acontece antes do encargo. Tu lá na mão do diabo, meu pastor. Jesus já sabia que ia levantar um profeta com autoridade. Aí por isso que a tua filha fala aquilo. E aí às vezes não consegue discernir qual é a estação e por que ela está falando. Por quê? Porque está numa cidade que tu é uma potestade. Potestade não é só demônio. Potestade quer dizer autoridade. Você é uma autoridade dentro da nação, dentro da cidade. Por isso que o teu pai, casa de paternidade, diz, calma, não saia daí. Porque ele identifica a autoridade que você tem estabelecida sobre a cidade. Aí se você na verdade sai da cidade, aí a cidade ela vai ficar o quê? Desnivelada. Se lembra da água e do vinho? Aí vocês entendem porque vocês agora vão entrar debaixo de uma paternidade estabelecida pela eternidade. E honre a autoridade que vocês vão entrar agora. Entenda, compreenda princípios espirituais. A unção que foi derramada não tem como mais tirar. Mas agora você se submete como filho, porque agora realmente Deus vai te estabelecer no reino com a autoridade que foi liberada sobre a tua vida antes do tempo. Por quê? Porque a autoridade que foi estabelecida sobre a tua vida, ela foi num tempo de imaturidade. Quando o homem ou a mulher é estabelecida num tempo de imaturidade, o homem na verdade age como criança. Há tempo que nós temos que estar trabalhando para o pai e o filho quer brincar. E há tempos que não deve trabalhar, tem que brincar. O filho não entende as estações. Deus, na verdade, vai estabelecer
um novo tempo, uma nova estação. Mas, entenda bem, vocês vão viver momentos de ausência de luz. Vocês vão viver tempo de ausência de alegria. Mas compreenda que Deus, nesse período, no movimento, a dificuldade, o processo não pode parar o movimento de vocês. Deus já está usando um profeta nessa noite. Por quê? Porque Deus vai fazer isso? Porque agora vocês estão debaixo de um local que é realmente estabelecido pela parte de Deus. Existem áreas da vida de vocês que precisa ser alinhada. Existe áreas da Existe área das vidas de vocês. Existem erros que foram por falta de maturidade. Houve lacunas no mundo espiritual que foram abertas e ainda não foram fechadas. Então Deus estabeleceu um tempo novo. Estabeleceu uma paternidade legítima sobre a vida de vocês. Para alinhar vocês. Vocês agora vão conhecer realmente quem é o Pai. Agora vocês vão conhecer realmente quem é Jesus. Agora vocês vão realmente conhecer quem é o Pai das luzes. Quem é Yahvé. Quem é o grande eu sou. Tu vai conhecer, porque Ele vai se revelar. Por que Deus está mandando eu falar isso? Porque vai haver momentos que eles não vão entender. O filho, às vezes, não fica bronqueado com o pai. Entenda, tem momentos que você vai ficar bronqueado com o pai, mas ele vai te dar um direcionamento, porque pai sabe como pega. Se lembra da galinha? A galinha pisa no filho, a galinha senta no filho, e por acaso o pinto morre? Por quê? Porque o pai exorta aquele que ama. Deus vai descortinar relatos bíblicos, a Bíblia para você. Deus vai estabelecer um tempo novo. Vai nascer uma profeta, uma profetisa aqui, ó. Mas existem áreas do campo emocional que precisa ser alinhado e precisa ser tratado. Existem danos que foi gerado no passado. Se lembra no casamento? Porque no casamento, vinho, ausência de vinho. E a mãe de Jesus vem estabelecer um tempo. Acabou. Como quem quer dizer, uma muralha se levanta e dizendo, você não vai chegar em lugar nenhum. Então a área emocional, psicológica, vai precisar ser tratado. Vai precisar ser carregada no colo. Vai haver momentos que vão ser como filhos birrentos. Mas vão ser filhos fiéis. Vão se levantar, filhos não entendendo o tempo da estação, dizendo, meu pai, que é isso? Eles chegaram agora. Mas é porque Deus vai alinhar. Eu acredito, que Deus na verdade coloca pessoas dentro do nosso destino para alinhar propósito. Por isso, não foi à toa que você saiu de onde saiu. Deus no tempo apropriado. 5 ministérios. Deus vai te levantar como um evangelista dessa casa. No tempo apropriado, Deus vai te levantar como evangelista desta casa. Pede ao Pai sede por almas, porque esse é o ofício do evangelista. Existe evangelista, você que está aí na internet, escuta essa aí. Até meus amigos que é evangelista, toma essa aí por dentro, porque é o Pai que está falando. Evangelistas que estão estabelecidos para ficar dentro da casa do Pai pregando. Evangelistas são estabelecidos para, na verdade, ir para áreas rurais. Quando eu digo rural, áreas que ainda o evangelho não chegou, a igreja não foi estabelecida. Esse é o encargo do teu chamado. Não é para ficar dentro da igreja pregando. O encargo dentro da igreja para poder pregar, ensinar e direcionar é encargo de pastor.
Tempo apropriado. Essa unção, ela vai descer sobre a tua vida. Não se preocupe com isso. Se prepare. Se prepare. Deus já deu o sinal. Se prepare. Esconda-me em ti. Já começa a se esconder. Que Deus possa. Eu estourei. Depois, pastor, o senhor puxa minha orelha. Estourei meu tempo, porque já foi falado, estourei. Que Deus possa abençoar vocês. Que grandes coisas aconteçam sobre este lugar. Que Deus ative filhos. Que Deus gere filhos com sede de ganhar almas, com sede de trabalhar para o reino. Deus vai começar a incendiar o coração de algumas pessoas. Existem pessoas Laraban, Toshia, Dede, Malaracan, Arabashui, Dede, Bandarabacá, que estão decepcionadas com pessoas, que estão decepcionadas com altares. Mas esse tempo vai acabar, porque vocês vão discernir tempo, vão discernir estações, e vocês serão ganhadores de almas. Porque o maior encargo do filho é ganhar almas para o reino, é agradar o Pai. Eu não posso ser imaturo de querer ir para o céu e não pregar as boas novas para aqueles que estão cansados, sobrecarregados e acorrentados. O maior propósito da eternidade é que filhos entendam que nós fomos gerados como filhos e fomos gerados com o DNA da eternidade. E com o DNA da eternidade, nós temos o fogo de Deus, nós temos a unção de Deus. Nós, na autoridade do nome de Jesus, podemos dizer e determinar: Satanás recue. Porque a igreja, o sangue, Jesus nos deu autoridade. O diabo recue, a doença recue, o casamento falido recue, a falta, a ausência de recurso financeiro recue, aonde tem ausência de luz recue a escuridão. Paralíticos vão andar, coxos vão andar, paralíticos vão se movimentar, cegos vão enxergar. A autoridade de filho sobre a tua vida, você vai profetizar no nome de Jesus, e o reino de Deus, ele vai ser estabelecido sobre a terra. O reino de Deus, ele vai vir sobre este lugar, porque há filhos neste lugar, e que os filhos se levante nessa noite e adore o Pai. Deixa agora o Pai te envolver. Deixa o Pai agora te envolver. Deixa o Pai te envolver. Tu vai começar a sentir uma ardência aí no teu coração. É porque o amor do Pai uns da forma como sentia no passado, e outros vão sentir o que não sentia. Oh Pai. E o Pai sabe como chegar. O Pai chega de mansinho. O Pai chega de mansinho, porque o Pai não quer assustar o filho, porque existe coisas que nós não compreendemos, por isso que nós ficamos arredio. E o Pai, por conhecer o filho, ele na realidade vai dizer: aqui a bola, aqui o bolo de chocolate. O Pai envolve. Por que o bolo de chocolate? Porque o Pai sabe que o filho gosta.
Então ele, na verdade, ele está envolvendo. Deixa o Pai te envolver. Olha a brisa. Olha a brisa. Só adore a Ele. Não deixa nada que está ao redor tirar esse momento seu. As talhas veio para dentro da casa porque Ele estabeleceu a igualdade. E aqui todos nós estamos no plano de igualdade. Ele mandou encher as talhas porque Ele ia, na realidade, derramar mais unção sobre a tua vida. É tempo de profético de Deus. É tempo de mestres se levantares. É tempo de evangelistas se levantares. É tempo de estabelecimento dos 5 ministérios sobre esta casa. É tempo de você entender a estação e dizer para a casa de paternidade: eis-me aqui, envia-me a mim. É tempo de você se levantar e dizer para a eternidade: me usa, eu quero ser levantado para poder fazer o ID. Deixa esse momento, 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 deixa esse momento te envolver, deixa esse momento te envolver, deixa esse momento te envolver, deixa esse momento te envolver. Não fique olhando para lugar nenhum, olhe para o Pai agora. Olhe para o Pai, olhe para o Pai, olhe para o Pai. Não olhe para as pessoas, olhe para o Pai. O Pai está aqui, o Pai está aqui, o Pai está aqui, o Pai está aqui. Unja os tambores, unja os tambores. O Pai está aqui. Como o filho corra, como o filho corra, como o filho sorrir, como o filho chore. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Pai está aqui. Que essa noite seja uma noite diferente para você. Que essa noite seja uma noite diferente. É você que faz o ambiente. É você que faz o ambiente. Porque o Pai já está aqui. O Pai já está aqui. É você que faz o ambiente ser diferente. O Pai já está. A casa. O Pai já está aqui. O Pai já está na casa. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Oh Pai. Jesus reina neste lugar. O Pai vai te tocar você aí na internet. Com misericórdia
libertadora. Porque o Pai liberta, o Pai salva, a unção de Deus salva. Você que está na internet aí, vai ser contagiado agora pelo Pai. O Pai vai te visitar aí. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Aleluia! Eu era órfão, hoje sou filho. Que alegria plena, que alegria plena, que satisfação de estar na casa do O Pai. Pai me adotou, seu amor, Adore de vez. teu amor me encontrou. Mateus, 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 levante. Sai do teu lugar, Mateus. Sai do teu lugar, Mateus. Mateus, O meu Mateus, Pai me ama, abraça o teu pai ali, ó. Eu sou dele pra Deus vai derramar uma unção nova. Tu vai precisar de unção. Para onde tu vai, Mateus? Tu vai precisar ser revestido, Mateus. Tu vai ser ganhador de alma, Mateus. Vai derramar a unção naquele lugar, Mateus. Oh! 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 O meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai Seja desbloqueado agora. do seu grande amor. Desbloqueado. Seja tocado, seja tocado, seja tocado. O meu Pai me ama e eu sou dele. Receba o toque de Deus. Receba o toque de Deus. Receba o toque de Deus. Deus te toca hoje. Oh, oh, oh. Dê unção, dê unção, dê unção. Unção, 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 unção. O meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai Toca, Senhor. parar Toca, Senhor. seu grande amor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Pai Receba o toque. me adotou, Receba o toque. Toca na cabeça dela. me encontrou. Toca na cabeça dela. Só toca. Isso. Fala nada. Vai descer agora uma unção sobre a vida dela agora. Sinta na tua entranha o óleo de Deus, a unção de Deus. Você, como filha, será mudada, será redirecionada. Você é erguida nessa noite, na casa de paternidade. Receba o toque. pra sempre. Meu Pai me ama pra sempre. Haverá
estação nova para você. Por que você está no altar? Porque Deus vai te selar nesse lugar. Tudo que houve, amarguras, intrigas, decepção, ausência de alegria, vem, acabou. Só que hoje o Pai está aqui para te devolver toda a alegria plena que você sempre teve. O toque do chofar vai ser diferente. Toques de guerra. Deus vai te levantar para a guerra. Tu vai ser alinhado nesta casa para entender os toques do mundo espiritual, para compreender as guerras, batalhas no mundo espiritual, para que você possa discernir tempo e estação do mundo físico. Mas você entrará para um tempo de tratamento na casa de paternidade. Tu tem pai, receberá mentoria, receberá direcionamento, porque o Pai quer te levantar para que você possa entrar no reino do Espírito com legitimidade, com cobertura, para você lutar no reino do Espírito. Então, tu vai receber agora. Tu vai receber agora. Então recebe aí o toque já. Recebe o toque aí, ó. Recebe o toque aí, ó. Recebe a visitação aí. Recebe a visitação aí. Recebe a visitação. Recebe. Existem algumas coisas que nós não compreendemos. Mesmo não compreendendo, é seu pai. E como pai, ele entende o momento, por isso que estação. Mas conforme dá o passo, conforme abre o coração, o pai vai alinhando no tempo oportuno. Se lembra de Kairos? Tempo oportuno. Haverá uma estação para você nova. Haverá um tempo novo, experiências novas. Às vezes não compreendemos, não entendemos o homem, e às vezes ficamos na dúvida, na intriga, com a pulga atrás da orelha. Mas Deus fala para você nessa noite: tristeza, o Senhor falando para você: eu não quero mais sobre a tua vida. Dúvidas, incredulidade, o Senhor dizendo: eu não quero mais sobre a tua vida. O Senhor dizendo para você: o Senhor, digo para você, eu irei modificar a sua casa, eu irei modificar a sua estação, eu irei mexer nas tuas entranhas, eu irei, talvez, muitas das vezes, trazer ao teu coração algumas coisas que você não compreende. Mas entenda que o Pai fala contigo agora, que a partir desta noite você viverá numa estação nova, viverá num tempo novo, viverá em novidade de vida. Entenda que o Pai está falando com você, e o Pai fala contigo direto, porque você gosta de conversa no olho no olho. Tu não gosta de conversa pelas metades. Tu gosta de conversa no olho no olho. Então o Pai está aqui nessa noite. Por que o Pai está me usando para falar contigo? Porque se o Pai viesse aqui como anjo para falar contigo,
você não iria compreender, porque você ainda não entende essa estação e não entende esse tempo. Então ele usa a boca de um homem como você, para que você possa compreender. Por isso que o Pai fala direto contigo, e o Pai está falando com você nessa noite. Eu, na realidade, levarei você para um novo tempo, uma nova estação. Eu levarei você para experiências novas. O Pai já está te avisando. Jesus já está te avisando. E você, como pai, gosta que os teus filhos te obedeçam. Meu pastor, muito obrigado. Eu passo o microfone para o Senhor. Muito obrigado por esses 2 dias que o Senhor me autorizou, me liberou no reino do Espírito, para que eu estivesse nesta casa ministrando. Eu me sinto muito honrado. Eu conheço muitos pastores, mas o Senhor é diferente. O Senhor é diferente. Tem alguns princípios na tua vida muito rígido, muito sólido. O Senhor é diferente. O Pai fala ao meu coração: o meu filho financeiramente poderia estar até melhor, bem, mas ele escolheu ficar com Jesus. E às vezes, quando nós ficamos no seio da vontade de Jesus, filho às vezes não compreende algumas coisas. A gente tem algumas percas no mundo terreno. E pastor, eu peço que o senhor e a pastora ore por mim. Eu vou dobrar o joelho aqui, orar pelo meu casamento, pela minha família, orar pelos meus filhos e orar pelo meu ministério. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Queridos, a paz do Senhor. Quando estava ali ministrando, o Senhor falava que tinha algo para entregar para o pastor. E nós vamos entregar na liberdade do Espírito Santo de Deus que concede, amém? Em nome de Jesus. Espírito de vida, Tu está neste lugar. Aleluia. Harabas tu que o fogo e amatofori alabashebia. E mamocombi tu que andelesebia lo que o moro. Porquanto diz o Senhor: e manasukyo que o marsigi alasheb. Tenho eu visto o teu coração. E mofogi hastu que o rolasuri alasigi. Falo do que tenho feito. E mastu que o mantutou. Mas não se esqueça que ainda há Me promessas. faz do que flori alasigi. Todas as coisas que realizei Ne ma fain contiche. estão alinhadas segundo o meu Que propósito. fungunchola laish. Mas ainda haverá tempo Ne mais do que lo sigue. que ainda tu não conheces. Que froncho mostou. E te levarei a esse tempo. Em ponte que E chas. trarei a Ne existência mais dos chefs. como tudo já fosse. Ne mal hosto que lhe hoje. Te levarei ainda Mas não requer. a um nível. Que com que chove. E te usarei Que ainda mais do que o. a um nível Que mahandeta. que ainda não entende. E com colódio. Mas é liberada a promessa. Marco toque Tu chove. sabe que há muitas promessas. Destais do como nos. E eu sou o Em Deus. ponte que o. E sou aquele que cumpre Giste plele e chi. realizo De frango. e efetuo E nandlo. segundo De baham. o Me propósito foque chais. E estabelecido lá estás. sobre a sua casa, E o condele sobre a chaito. sua família. Me faico. Tu bem sabe Do foque chais. que te fiz uma Ne promessa, faste. que não faltaria o Ne pão, stokyo. nem as Ne sandálias, fade. nem as Ne vestes, lahad. enquanto o cinto De headsto. estiver bem ajustado Chokyo fo. e a verdade E mo fai. for na tua boca. Nanto. Te darei Je fanenas. abundância Ne foque. e não te faltará Nas nada. do coleche. Mas porquanto Mas sungongo. ainda te digo essa Nan noite, duko. olhe para E frente, kebog. olhe, Te quais. enxergue com os Ne teus olhos stilis cho. e veja E nas o duko. que eu vou fazer, E que tu fez. que ainda é Nas desconhecido. do que tá.
E às vezes eu falo e Hemanas. tu não me entende. Chaistok. Mas sabe Malastar. que eu sou o Senhor. Membucho. Lança-me, Mifu. lança-se Distam. na minha presença. Kichuril stai. Será como uma flecha Moriste. e como um vento. Ili chas. E da onde não, tu não E sabes tu que choves. da onde vem e Najdsto. nem para onde vai. No realize. Assim vou fazer contigo. Machov. Vou te dar Hemafaz. uma mordomia E que chas. para servir Najdchas. e não para parar No realize. e não para reter, Najdchas. mas para servir. Mas to. Assim diz o Que te Senhor, fez. o Deus que te escolheu Nifukucho. sobre a sua casa, Nitos. sobre a tua família, Enasto. sobre o teu lar. Que te chas. Diz o Senhor, Dilil chas. tenho eu guardado, Nalakov. tenho eu blindado. I call. Abre teus Na olhos, ankai. vigia, pois, Ankokicho. estou eu à frente. Ankokichimimai. Enquanto estiverem comigo, Kokichuko. eu estarei contigo. Mokichula. Enquanto andares comigo, andarei contigo e te levarei. Guarda o teu coração, pois muitos são aqueles que desejam viver a dimensão do que eu tenho preparado para ti. Quando eu te exaltar, diz o Senhor, lembra do dia de hoje, lembra das palavras que escrevi no teu coração, lembra de onde eu te tirei, lembra da morte que te livrei, porque eu vou te exaltar para o meu propósito, para que o nome daquele que te salvou seja propagado nos quatro cantos da terra. Assim diz o Senhor, e a minha graça seja sobre ti. Amém. Aleluia. Queridos, é um momento muito especial.